A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor para você que está em casa também, acompanhando esse culto. Quero deixar aqui minha gratidão, registrar minha gratidão a Deus, ao meu marido e à minha igreja, por essa oportunidade de estar aqui, nessa noite de festa, de culto, de celebração. Sobre a gravação do dia 30, gostaria apenas de enfatizar o que eu esqueci de falar de manhã. O pastor Erlan já anunciou aqui, dia 9 de abril, né? Vai ter todos esses convidados. E nós não vamos cobrar ingresso, é um evento da gravadora, mas nós vamos pedir 1 quilo de alimento. Tá bom? Para o nosso sócio ambiental. Então, se você quiser vir, pode vir, mas traga 1 quilo de alimento ou o material de higiene pessoal também, para nós montarmos aqui as cestas básicas. A nossa igreja trabalha com a comunidade, ajudando o povo, entregando alimento para aqueles que precisam, e é uma oportunidade de você participar disso. Chame também seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Eu não sei bem, dá para apagar essa luz aqui do meio? Te agradeço. Eu estou ficando cegueta aqui com essa luz. Eu não sei no dia, talvez a gravadora queira tirar as cadeiras, tá, gente? Então, a gente deve ter algumas cadeiras ali no cantinho, para as grávidas, para as pessoas mais idosas, aquelas que têm mais dificuldade de ficar em pé, mas a gravação mesmo vai ser, eu acho, segundo eles tinham me avisado, que vai ser todo mundo em pé. Então, venha confortável. Pega aquele look bem lindo que você tem, bota um tênis, bem chique de tênis, para você não ficar cansado. Vão ser 15 canções, e nós estamos orando para que Deus salve almas nesse dia. Não é um formato de culto com essa liturgia aqui que você conhece, mas é um culto de adoração a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor. São todos esses convidados que vão estar aqui nessa primeira etapa. E nós estamos orando. O pastor Francisco está à frente aí desse mutirão. Temos um relógio de oração. Se você faz parte aqui de algum grupo na igreja, com certeza já foi notificado com meu pedido de socorro. Eu não faço nada sozinha, nunca fiz e nunca farei. Conto com a minha igreja, amém? Abra sua Bíblia. Mas antes, deixa eu cantar minha música nova, né? Já que os meninos ensaiaram. Tem música nova nas plataformas digitais, e você pode também ouvir e compartilhar essa canção que eu gravei com a Gabriela Gomes, que é uma canção linda. E ela diz que o nosso Deus, e é profético isso, porque eu estou vivendo esse momento, Ele vai fazer tudo de novo. Ele pode e Ele vai. Ele está no nosso amanhã. Descanse no Senhor, porque Ele está no teu futuro. Eu vou declarar, Deus, tu pode. Se tu podes, aleluia. Não temerei, Ele está no nosso amanhã. Glória a Deus, Deus, tu pode. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, cante, meu Salvador, que jamais e nunca falhará. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós Te louvamos pela Tua presença nessa noite. Fala conosco, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, através da Tua poderosa palavra. Consola-nos, levanta-nos, exorta-nos, Senhor. Faz conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer.
Tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. A nossa vida está nas Tuas mãos. Nós não somos nada sem Ti, ó Deus. Fala conosco. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Você que ouviu essa palavra de manhã, vai ouvir de novo, que a repetição é didática. Você que está aqui, não estava na parte da manhã, vai ouvir pelo menos eu pregando pela primeira vez, mas com certeza você já leu essa história. E o meu desejo é que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Atos 20, a partir do versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. E havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Paulo estava aqui na sua terceira viagem missionária, levando ofertas, doações para os cristãos necessitados, lá da Judéia, lá de Jerusalém. E Lucas conta, ele escreveu o livro de Atos, para quem não sabe. Lucas está contando aqui que ele deu uma parada em Troade, uma província romana que ficava na Ásia. E no dia seguinte ele iria viajar, mas ele resolveu fazer uma pausa para o culto, para a ceia. Diz aqui que era o primeiro dia da semana, eles iam cear juntos, eles iam adorar a Deus, eles iam ter aquele momento de comunhão. E foi nesse primeiro dia da semana, como hoje, nós estamos aqui reunidos nesse domingo para adorar ao Senhor, para aprender a sua palavra. Paulo estava lá num domingo também, pregando a palavra, e ele se empolgou e foi até meia-noite. Já pensou se hoje virar vigília? Vocês vão ficar aqui ou vão embora e me deixar falando sozinha? Mas não vai virar não, porque meu marido ali, ó, me pega. Tem hora para acabar isso aqui, gente. Vigília é vigília, né? Mas o apóstolo Paulo, ele estava animado, porque ele sabia que ele estava vivendo ali meio que uma despedida. Ele não estaria mais ali com aquele povo. E se você ler no capítulo seguinte, ele já vai estar em outro lugar se despedindo também. E as viagens não eram simples, eram viagens complicadas, viagens de navio que levavam dias, semanas e até meses. Não é como eu que pego um avião e o máximo de transtorno que pode acontecer é um voo ser cancelado e transferido para outro dia, ou uma mala extraviada. No caso deles era um risco de vida muitas vezes. Não que eu também não corra, né, risco de vida, porque toda vez eu saio e profetizo: Odilon, você não vai ficar viúvo, em nome de Jesus. Você está muito bonito para ficar viúvo. Eu profetizo que você vai envelhecer com a sua mulher, que sou eu, do seu ladinho, meu marido. Profetiza aqui na minha vida que eu vou voltar. E o apóstolo Paulo, ele estava nessa vibe de viagem, mas ele se empolgou mesmo assim. Quando eu vou viajar no dia seguinte, amados, eu já começo a me preparar dias antes, porque se eu tenho que acordar cedo, então, que eu não sou muito da manhã, eu já começo a ficar ansiosa, eu já começo a ficar preocupada com o horário, já boto o relógio para despertar, com medo de perder o horário, já procuro dormir mais cedo. Mas o apóstolo Paulo, pelo que eu estou vendo aqui, ele não estava preocupado com isso.
O Espírito Santo de Deus tomou aquele lugar de um jeito que Paulo foi falando, foi ensinando, foi se empolgando, e a presença de Deus tomou aquele lugar, e ele foi até meia-noite. O que aquele povo não sabia é que seria a última oportunidade deles com Paulo. E eu queria aqui fazer a minha primeira observação nessa mensagem, para te trazer uma realidade que é muito verdadeira. Você nunca sabe quando vai ser a tua última oportunidade com alguém. Muitas vezes nós não valorizamos as pessoas, porque nós achamos que elas são eternas. Quem é que acha que vai morrer? Ninguém. Todo mundo acha que vai ser arrebatado. E eu espero que seja. Eu espero que Jesus venha e nos busque, e a gente não tenha mais que chorar a morte de ninguém. Oh Senhor, quem me dera que fosse dessa forma. Quem está esperando Jesus voltar a qualquer momento? Porque Ele está voltando. Agora, digamos que Jesus não volte antes da gente morrer, né? Quase impossível isso acontecer, mas digamos que isso aconteça. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: olha, me valoriza, porque você não sabe até quando você vai me ter aqui contigo. Acho bom você me dar valor. Acho bom a gente dar valor aos nossos pais. Acho bom a gente falar em vida quem as pessoas são para nós. Acho bom você dizer para o seu marido o quanto ele é importante para você hoje. Acho bom você dizer para a sua esposa o quanto ela é linda e especial hoje. Acho bom você dar um abraço no seu filho hoje. Que bom se nós todos vivêssemos uma vida livre de pendências. Porque será que as pessoas deixam para homenagear só depois que elas não têm mais acesso às pessoas que elas amam? Em nome de Jesus, o Senhor vai levantar aqui no meio de nós pessoas que valorizam pessoas, porque as pessoas são a única parte que a gente vai levar para a eternidade. Vocês estão comigo aqui? Estão dispostos? Em segundo lugar, Lucas conta que havia muitas candeias no piso superior onde eles estavam reunidos. Ou seja, o recinto estava bem iluminado, como esse aqui, por exemplo. Não acredito que seja como esse, porque lá eram candeias. Mas eu acredito que para a época, se a Bíblia está dizendo que estava iluminado, é porque não era um ambiente apropriado para ninguém dormir. Era um ambiente apropriado para se cultuar a Deus. Havia luz. A luz estava acesa. Quantas e quantas vezes Deus coloca candeias na nossa vida para que a gente fique acordado, mas a gente não percebe. Às vezes a candeia que Deus quer te usar é aquela irmã chata que fica te passando o WhatsApp perguntando se você não vai para a igreja hoje. Eu sei que tem alguém me ouvindo aqui hoje que vai lembrar dessa irmã chata que sou eu, porque eu já mandei recado hoje para alguém e essa pessoa veio. Querida, seja uma candeia na vida de alguém. Querido, seja uma candeia na vida de alguém. Seja uma candeia na sua casa. Seja uma luz acesa de Deus. Jesus Cristo disse certa vez: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não adianta brilhar só na roupa. Você tem que brilhar de dentro para fora. Brilhar através de uma atitude que mostre ao mundo quem você é nas mãos de Deus. Brilhar através de uma vida que prega a palavra. Que a tua vida seja a pregação da palavra de Deus, ainda que você não abra a boca. Uma vez o pastor Jorge Linhares, há 8 anos atrás, na verdade, ele me disse, ele falou assim: Êxula, se você não conseguir falar nada quando subir no púlpito, se a dor estiver muito grande, se você estiver sofrendo demais, com saudade do seu filho, só fica parada no púlpito, viva, com as mãos erguidas, adorando a Deus, que a sua vida já vai ser uma pregação. Eu sei que eu estou diante de pessoas aqui que sobreviveram a muitas lutas, e que ainda estão vivendo lutas insuportáveis, e a maior luta é aquela que a gente vive. Mas a minha palavra para você que está aqui, ou você que está aí em casa: seja uma luz que resplandece na escuridão da dor, do luto, do medo, das ameaças, de toda a injustiça que impera nesse mundo afora. Você é crente, você é discípulo de Jesus Cristo, e Ele quer que você seja a carta lida dele pelo mundo.
terceiro lugar, tinha um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. E Lucas conta que ele adormeceu, apesar do culto estar rolando, apesar do apóstolo Paulo estar pregando, apesar das luzes estarem acesas, as candeias acesas, aquele jovem adormeceu. Ele não só adormeceu, preste atenção aqui comigo, ele adormeceu profundamente. Profundamente. Alguém aqui já dormiu profundamente numa aula, por exemplo, de história? Eu já. Aliás, todas as primeiras aulas do meu curso do ensino médio eu dormi. Todas as primeiras aulas, de 7 às 8 horas da manhã eu dormia. Estou confessando, Jesus me perdoa. Eu só passava de ano porque eu morria de estudar antes da prova. Mas eu não consigo prestar atenção nas coisas quando é muito cedo. Muito cedo assim, o Odilon fala comigo e se ele falar alguma coisa importante eu não vou lembrar. Porque eu não sou matutina, eu sou mais da noite. De madrugada eu estou acesa, eu quero criar, eu quero fazer acontecer, eu quero compor. E o Odilon quer dormir. Está meio difícil esse relacionamento, mas já são 30 anos, amados. Está dando certo, a gente se encontra no meio do dia. Mas o fato é que esse jovem adormeceu profundamente numa janela. Como alguém pode adormecer profundamente numa janela, gente? Eu não tenho respaldo bíblico aqui para dizer que esse jovem estava desviado. Eu não vim aqui dizer isso, a Bíblia não diz, tá? Eu não tenho que ficar inventando o que não está na Bíblia. Mas eu posso conjecturar e posso também aplicar para nós essa questão da janela. O que simboliza a janela para nós que estamos aqui dentro da casa de Deus? Se estivéssemos aqui no terceiro andar e tivesse uma janela virada para fora, a pessoa que estivesse sentada na janela, ela estaria sentada lá, provavelmente para olhar o que há do lado de fora, porque uma pessoa não vai para a janela para olhar o que está dentro, geralmente ela vai para se debruçar e olhar o que está lá fora. Concordam? Então aquele jovem, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, alguns historiadores até argumentam que era uma criança ou uma adolescente, mas o fato é que ele estava lá, na janela. A janela requer equilíbrio, a janela é um lugar de distrações, né? A janela é um lugar onde você vai ter uma outra opção, onde você vai ter um outro lugar para dirigir a sua atenção. E as janelas de hoje? Quais são as janelas que nos tiram do culto? Nós temos essa janela, por exemplo, que está na nossa mão. E às vezes, na hora que Deus quer falar com a gente, uma notificação chega e você pensa assim, é muito importante, eu preciso atender. Mas essa janela se torna inofensiva diante das janelas. As janelas que saem dessa janela muitas vezes aqui. É uma coisa tão boa, que resolve tantos problemas, né? Que num clique a gente paga uma conta, não tem mais que ficar na fila de banco nenhum. Você pode resolver tantas coisas, assinar documento, você pode fechar negócios, você tem contato com pessoas que você ama do outro lado do oceano, face a face, você conversa, diminuiu a distância, mas ao mesmo tempo é uma porta para a pornografia, é uma porta para tantas situações que nos afastam da presença de Deus. Isso me faz lembrar da história de um homem de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Quem lembra aqui da história de Davi? Que deixou de ir para a guerra. E a Bíblia diz que enquanto o seu exército estava na batalha, ele estava espiando uma dona, que devia não ser muito feia não, pela janela, tomando banho. E ele não deve ter visto só uma vez, ele deve ter ido espiar muitas vezes. Porque quando a pessoa vai na janela e ela vê que tem um perigo, e se ela detecta o perigo e ela só foi aquela vez por acidente, ela vai repreender aquele mal, ela vai orar e vai falar: Senhor, guarda o meu coração, guarda a minha vida, guarda os meus olhos de pecarem, eu não vou voltar para esse lugar. Mas Davi provavelmente ele alimentou essa prática.
E através disso ele caiu, ele cometeu um adultério seguido de assassinato. Olha só que coisa grave. E ele era um homem de Deus, um homem que Deus chamou homem segundo o meu coração. Se Davi, que estava espiando na janela, caiu dessa forma, imagine a gente, se não vigiar com as janelas da nossa vida. Eu vim aqui para dizer para você, cuidado com a janela. Eu não sei qual é a janela que tem atraído o teu olhar. Sansão foi outro, que foi atraído por uma janela, a janela das mulheres que não eram do seu povo, desobedecendo os seus pais. Um nazireu, um homem consagrado a Deus, quis se envolver com mulheres que não eram hebreias, perdeu a sua pureza, negociou a sua santidade, perdeu a sua autoridade. Porque as janelas que o diabo oferece, elas arrancam aquilo que Deus nos deu. A janela da comparação. Hoje em dia nós temos as redes sociais, que passam o tempo inteiro nos dizendo que nós precisamos ter aquilo que nós não temos, que nós temos que comprar o que não precisamos com o dinheiro que não é nosso. E eles querem nos convencer de toda forma que para sermos felizes nós temos que adquirir mais coisas. São as janelas que são abertas diante de nós todos os dias. Eu vim aqui para te dizer, cuidado com a janela, cuidado com a comparação, cuidado com esse sentimento de que a grama do outro é mais verde, de que a vida do outro é mais perfeita, de que tudo do outro é melhor. Quando nós desejamos algo que Deus não nos deu, nós acabamos perdendo algo que Ele nos concedeu. O Senhor te deu algo especial, e eu quero te dizer uma coisa, não está lá do lado de fora, está aqui dentro, ó. Deus tem algo para a tua vida e está aqui dentro da casa de Deus. A palavra que você precisa, a vida que você precisa, sabe, o caminho que você precisa para ser feliz, está sendo mostrado, está sendo dirigido aqui por Deus e está sendo oferecido a você aqui nessa noite. Mas Eutico estava na janela perdendo tudo isso. E sabe o que eu vejo também com pessoas que vivem na janela da vida, nunca se posicionam? São aquelas pessoas, os crentes da janela, aqueles que vêm para a casa de Deus, mas eles não se comprometem com aquilo que está sendo ensinado. Eles vêm para a igreja, mas se tiver um problema, eles vão lá, acendem uma vela lá para o santo da infância, dão 7 pulinhos nas ondas, são supersticiosos, porque nunca se comprometeram direito, assim de fato, com o altar. O Senhor está aqui me usando para dizer para alguém, sai da janela agora. Comprometa-se com a verdade que está no Evangelho, que é inegociável, a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura, transforma, ela confronta. Mas a verdade é que às vezes a pessoa entra aqui, ela não quer se comprometer com a palavra, porque ela quer só um alívio. E eu vou dizer uma coisa para você, Ele sempre alivia alguém que entra na casa dele. Se você entra aqui sobrecarregado, triste, angustiado, Deus tem alívio para você. Eu acredito nisso. Eu não estou dizendo que você não vai receber alívio. Vai, mas não pode ficar só nisso, porque Jesus não é um alívio, Ele é a solução para a tua vida. Ele é a solução, Ele é a cura para a tua alma. Ele é aquilo que vai preencher o vazio do seu coração. Então, não venha para a casa de Deus só em busca de alívio. Venha em busca de Jesus, aquele que vai solucionar todo o problema da sua vida. E o seu problema, ele tem um nome, pecado. O problema do pecado, Jesus solucionou na cruz do Calvário, quando Ele morreu, quando Ele deu a vida por nós. Ele solucionou o problema do pecado, já está resolvido. Então agora não há nada que nós desejemos, que nós precisemos, que Jesus não possa fazer. Você pode acessar a Cristo por esse novo e vivo caminho.
Mas Eutico não estava conseguindo prestar atenção na palavra, porque a Bíblia diz que o discurso de Paulo, ele se tornou cansativo. A verdade é essa. O rapaz ficou cansado e dormiu. A culpa é de Paulo? Não. A culpa é da falta de envolvimento que muitas vezes nós temos com a palavra de Deus. Pastora, mas eu não entendo a Bíblia. Então lê em casa um versículo por dia, orando, pedindo ao Senhor para te dar discernimento e revelação, para que você possa compreender isso que a palavra de Deus diz. Um dia essa chave vai virar e você não só vai compreender, mas você também vai ensinar a palavra para aqueles que precisam, na sua vizinhança, na sua casa, na sua família. E vai ser bênção para a sua própria vida. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia, jamais. Eutico foi vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, e quando o levantaram, olha o que diz a palavra, ele estava morto. Ele foi vencido pelo cansaço. Quantas vezes nós somos vencidos? Alguém aqui já se sentiu derrotado na vida? Eu já. Vencida pelo medo, vencida pela angústia, vencida pela ansiedade, pelo temor do futuro. Quase fui vencida pelo luto. Quase fui vencida pelas crises que eu tive que enfrentar. Eutico foi vencido pelo sono e caiu do terceiro andar. Mas deixa eu te falar uma coisa, a queda não é uma coisa que acontece assim de repente. Ele primeiro cochilou, adormeceu, foi sendo vencido aos poucos até perder o equilíbrio e cair. Vocês lembram do Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. É um processo. Ele está andando, de repente ele para, de repente ele se assenta, já está confortável no meio do pecado. Não é de uma hora para outra que acontece. Primeiro você vai lá, dá uma espiada na janela. Aí você vê que nada aconteceu, você diz assim, eu vou olhar de novo. Eu vou dar outra espiada. Eu vou brincar um pouquinho com esse pecado, está me fazendo bem. Tá sendo agradável. Até que um dia você é completamente enlaçado por aquilo. São as distrações da janela. Vem o sono, vem a queda, vem a morte. Querido, o inimigo já traçou um processo de queda com um desfecho trágico para a sua vida. Mas em nome de Jesus você vai contrariar as expectativas de Satanás. Porque hoje você está aqui sendo atraído pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra que liberta, que transforma, que muda as nossas vidas. Quem aqui já foi mudado pelo poder da palavra? Eu já fui. E continuo sendo, essa palavra continua transformando a minha vida. E ai de mim se não fosse o poder dessa palavra. Ai de mim se não fosse a palavra de Deus transformando a minha vida de dentro para fora. E a verdade é que o culto estava acontecendo, mas de repente uma tragédia foi anunciada. Ao invés deles fecharem aquele momento com uma ceia, com um momento de celebração e comunhão, algo veio para interromper a alegria daquele momento. Eu sei que muitos aqui já experimentaram momentos trágicos que vieram para interromper os seus planos e projetos. Eu sei que eu estou diante de pessoas aqui enlutadas também, pessoas que se despediram recentemente de entes queridos, pessoas que receberam diagnósticos difíceis, que estão lutando contra o câncer, contra doenças incuráveis. São tragédias que vêm para interromper o nosso culto. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: não permita que nenhuma tragédia interrompa o teu culto, a tua adoração a Deus. Seja uma pessoa decidida a continuar adorando ao Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Eu estou falando isso para vocês com propriedade, meus amados, porque eu também tive vontade de parar.
Quando a tragédia entrou na minha vida, o diabo quis interromper o meu culto. E eu chorava e dizia para Deus: Deus, por quê? O que eu fiz? Até que chegou um momento em que o Espírito Santo falou comigo: pare de perguntar por quê, e comece a perguntar o que eu quero fazer com isso, o que eu vou fazer com a sua vida entre hoje e a eternidade. Há coisas que Deus só vai responder para nós na eternidade, há tragédias que só vão ter explicação na eternidade, mas enquanto a eternidade não chega, lembre que você é eterno, e a sua vida não vai acabar numa tragédia. Será que alguém pode me ajudar a pregar? Declara isso para alguém aí perto de você: a sua vida não vai acabar em tragédia. A tragédia não é a última palavra sobre você, sobre a sua casa. Não é a última palavra de Deus. Paulo, quando ele soube o que aconteceu, quando disseram para ele que um jovem tinha caído da janela, imagina, meus queridos, um pastor aqui pregando, de repente alguém diz: um jovem caiu ali, foi atropelado, morreu. Que coisa horrível, que notícia trágica, que coisa desesperadora de se ouvir num culto. Paulo não chamou todo mundo para fazer uma oração naquela hora. Eu acho engraçado aqui a atitude dele. Paulo não tentou achar explicações para o que estava acontecendo. Ele desceu do terceiro andar até o primeiro. Ele desceu, e a Bíblia diz que ele se inclinou sobre o jovem, e ele abraçou o jovem. Tem hora que tudo que Deus quer de você é que você desça do pedestal, que você se incline sobre a dor de alguém, e que você cure alguém com um abraço. Porque abraços às vezes curam muito mais do que sermões, palavras e discursos. E a gente acha que tudo tem que dar um sermão em alguém. Eu sou mãe, eu sei como é que é isso. A gente acha que tem obrigação de dar um sermão no marido, por exemplo, quando a gente acha que ele está errado. E tem hora que tudo que ele precisa é de um abraço. Às vezes ele precisa de um amasso. Né, amor? Tem hora que uma mulher quer ser abraçada, ela não quer ser exortada dentro de casa. É claro que tem a hora também para o conselho, tem a hora para a exortação, tem a hora para falar a verdade. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi tão sensível que ele percebeu: eu estou pregando aqui há tanto tempo, e mesmo assim esse jovem morreu. Peraí, eu vou além, eu vou descer, eu vou me inclinar e eu vou abraçar, porque eu sou desses, eu sou do toque. Assim como Jesus era do toque, andava com as pessoas, se envolvia com as pessoas, abraçava as pessoas. Jesus nunca foi um segregado, ele sempre andava misturado. E é para isso que existe a igreja, para você se misturar com gente muitas vezes que você nem gosta. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas você tem que amar todos. Amar é um mandamento. Você pode até não gostar de mim, mas vai ter que me amar, vai ter que orar por mim, vai ter que clamar a Deus pela minha vida. Sim, porque eu sou pastora aqui nessa igreja, e você precisa orar por mim, pelo pastor Dilon, pelo pastor Erlan, estou profetizando, pastora Denifer, pelo pastor Alberto, por todos os pastores aqui dessa casa. Vai ter que orar, mesmo que não vá muito com a nossa cara, vai ter que orar. Eu sei que não tem ninguém aqui que não vai com a minha cara, eu só estou brincando com vocês. Todo mundo aqui me ama e eu amo muito vocês também. Mas a verdade é que às vezes a gente chega na igreja e a irmã está de TPM, sabe? E o irmão, ele não viu que você passou e ele esqueceu de cumprimentar, e ele estava te olhando, mas não estava te vendo. Isso acontece, nós somos falhos. Se tem uma coisa que eu falo aqui que eu prometo que vai acontecer, é que eu vou falhar de novo. Mas eu prometo que vai ter sempre aqui um Deus perfeito, todo poderoso, para suprir todas as tuas necessidades em glória. E a minha oração é que Ele me use para descer, para me inclinar sobre a tua dor e para te abraçar da mesma maneira que eu fui abraçada tantas vezes. Todas as vezes que tentaram trazer explicação para as lutas que eu estava vivendo, essas pessoas acabaram sendo muito infelizes, porque tem coisas que Deus simplesmente não explica. Mas quando Deus usou pessoas para ficarem do meu lado, caladas,
às vezes só com um copo de água na mão, esperando a hora de enfiar na minha goela dentro. Essas pessoas foram tremendamente usadas por Deus como agentes de cura, para me levantar. E um dia de cada vez eu fui vivendo, eu fui caminhando, eu fui seguindo em frente, eu fui superando. E já se vão 8 anos que o meu filho partiu. Quando meu marido, ele vai estar aqui pregando sábado, meu marido estava enfiado nas drogas. Há 30 anos atrás, 29 anos atrás. Quantas e quantas vezes eu tentei transformar o Odilon com o meu poder de persuasão. Cada vez que ele chegava em casa, era um discurso. Abria a Bíblia e queria enfiar na goela dele. Queria provar para ele que eu estava certa. Até que o Espírito Santo falou: cala a tua boca. Seja esposa dele, você não é pastora dele. Prega para ele com a tua vida. Ama esse homem. Eu te prometi que ele vai ser um pastor e ele vai ser. No dia que ele chegou para mim e disse: volta para a casa dos teus pais, porque eu nunca vou mudar. Eu decidi, eu não vou mais dar sermão para o Odilon. Eu não vou mais pregar. Agora eu vou me inclinar sobre essa dor do jeito certo. Agora eu vou assumir essa briga. Eu vou entender que essa batalha não é contra ele, mas é contra principados, potestades, poderes que atuam nas regiões celestiais, que querem impedir que ele viva o propósito de Deus. Querido, querida, a tua guerra não é contra pessoas. A minha proposta para você hoje é: desça desse lugar onde só você tem razão. Desça de nível se preciso for. É melhor dormir com teu marido do que dormir com a tua razão. Isso serve para você, marido, também. Mãe, que assim como eu tem orado pelo seu filho, pela sua filha. E eu profetizo que nós teremos vitória. Porque nós estamos nos debruçando, nos inclinando sobre essa realidade, assumindo que existem coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Você já pregou o que devia pregar, você já falou o que devia falar, então agora seja uma bênção, seja uma mulher de Deus, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, seja uma mulher agradecida dentro da sua casa, ande pela sua casa profetizando, declarando que só o Senhor é Deus na tua família, só o Senhor é Deus na tua vida, só o Senhor é Deus no teu trabalho. Não pare de declarar isso. Paulo se inclinou, Paulo abraçou. Quem passou pela pandemia aqui sobreviveu? Todos nós, né? Sabe o valor de um abraço, né? A gente não podia nem dar a mão para as pessoas, nem dar a paz do Senhor. Que coisa insuportável. Eu fiquei morrendo de saudade daqueles pastores que pregavam. Fala para o seu irmão 25 vezes durante a palavra. Eu fiquei com saudade. Porque, gente, tem coisa melhor do que a comunhão, do que estar aqui, passar ali na Devec Café, comer uma coxinha bem grande, big size, né, com Coca-Cola. E aí o apóstolo Paulo olha para aquele jovem e ele solta uma declaração, porque preste atenção aqui, olha que coisa linda. Você desce, você se inclina, você abraça, mas você tem que liberar uma palavra. Na minha vida, a palavra que Deus colocou na minha boca foi: o milagre sou eu. Essa palavra tem me sustentado. Por quê? Porque eu falei para Deus: Deus, eu não vou dar conta, eu vou morrer, você vai ter que ressuscitar a mim, então é melhor ressuscitar o Mateus. Eu tinha certeza que Deus ia ressuscitar meu filho, tinha certeza. Quando deram o diagnóstico de morte encefálica, eu falei: não vai acontecer isso. Deus está fazendo isso porque Ele quer operar um milagre maior. Eu tinha certeza. Até que um dia, no quarto de CTI, o Senhor me disse muito claramente: dessa vez o milagre é você. Foi uma notícia difícil de aceitar, muito difícil. Eu botei minha cara no chão, comecei a chorar e falei: não, Senhor, não faz isso comigo. Mas o Espírito Santo continuou me dizendo: o milagre é você.
Eu falei, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais subir no altar, eu não vou conseguir mais viver, eu não vou conseguir mais respirar. E o Espírito Santo falou, o milagre é você. Até que chegou um momento que eu comecei a declarar que o milagre era eu. Eu fui para dentro do meu quarto. 2 dias depois de enterrar o meu filho, e escrevi uma canção. E essa canção diz, eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Sou eu. Era o que eu estava sentindo? Não, mas era o que eu estava crendo. Porque o Espírito Santo se apoderou do meu ser. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem fique pensando no meu desafio. Pense nos seus. Aquilo que Deus tem te feito enfrentar não é maior do que aquilo que você consegue aguentar. Porque na medida em que você tiver que enfrentar uma luta, Deus vai te dar graça. Receba graça nessa noite para encarar esse desafio, essa luta, esse problema que parece invencível, parece uma montanha inabalável, uma rocha inquebrável. Eu sei como você se sente, mas eu quero dizer que eu também sei quem Deus tem sido na minha vida, e Ele também vai ser na sua. Em nome de Jesus eu profetizo. Assim como o apóstolo Paulo, eu quero dizer para você, não se perturbe, porque tem vida aí. Tem vida em você. Tem fôlego, respira aí, vai. Faz assim, ó. Tem vida aí, ó. Se tem vida, tem força para continuar seguindo em frente. Se tem vida, tem força para abrir a boca e profetizar a palavra de Deus. Se tem vida, tem força para pregar a palavra. Tem força para declarar que Deus é Deus. Tem força para agradecer, para levantar, para dar conta de mais um dia, para trabalhar, para viver, para cantar, para adorar a Deus e para acreditar que os dias que virão jamais serão inferiores àqueles que ficaram para trás. Tem vida aí na sua família. Você está perto de alguém da sua família? Abraça essa pessoa. Abraça e diz, tem vida. Odilon, tem vida aí, meu filho. Ainda tem muita vida para a gente viver. São 30 anos de casamento esse ano. E Deus vai fazer milagre na nossa casa. Deus vai fazer milagre na nossa família. Eu não sei o que foi que morreu para você. Eu não sei o que foi que você perdeu nessa caminhada até hoje. Mas eu sei que Deus tem vida para você. Deus tem vida. Tem vida aí? Quem pode glorificar a Deus porque tem vida? Enquanto tiver um crente aqui na terra para declarar que tem vida, vai ter. Um dia a igreja vai ser arrebatada. Eu não sei do que será daqueles que ficarem aqui, nem quero saber. Vão herdar as dívidas. Mas enquanto o Espírito Santo está aqui, eu quero declarar sobre a tua vida que você pode respirar o ar que vem do céu. E em último lugar, Paulo subiu de novo. Depois que o menino ressuscitou, ele subiu, partiu o pão, comeu e ainda pregou até amanhecer, virou vigília só para poder confundir o inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você, o culto não vai parar. O culto vai continuar na tua casa. Você vai continuar cultuando, adorando ao Senhor. A tragédia não vai parar teu culto. A morte não vai parar o teu culto. As lutas, os lutos, as decepções, as decisões erradas que as pessoas tomarem ao seu redor e te afetarem, não vão parar o teu culto. Tem alguém para concordar comigo aqui? Fica de pé no seu lugar, adorando ao nome do Senhor. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, diga, que jamais falhou. Deus nunca falhou e nunca falhará. Se alguém caiu da janela, a culpa não é de Deus. E
a Bíblia diz que Deus, Ele tem o poder de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Até uma tragédia pode se transformar em testemunho quando alguém permite que Deus interfira naquela situação. Eu não sei o que você já passou, o que você já enfrentou na sua vida, mas eu sei que hoje Deus te trouxe aqui porque marcou um encontro com você, para te dizer que a morte não é o fim. A última palavra não vai ser do diabo, mas você precisa ser parceiro de Deus nessa decisão pela vida, e eu estou falando agora da vida eterna. Deus não vai te obrigar a tomar essa decisão, mas hoje Ele vai te dar uma oportunidade, mais uma oportunidade de sair da janela e entrar para o culto. Quem sabe você até já caiu e já morreu, mas hoje é noite de ressurreição. Eu queria convidar você que precisa voltar para Jesus hoje, que você sabe que eu estou falando com você. Hoje é noite de reconciliação, e o Espírito Santo está falando com você desde o começo do culto, desde que você entrou por essas portas. Você sabe que precisa tomar essa decisão, que precisa se posicionar, que precisa sair desse lugar de perigo, dessa zona de perigo, e vir para um lugar seguro na presença do Senhor. Hoje a oportunidade está aberta, e eu quero orar por você. Talvez você também tenha entrado aqui pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, e nunca tenha tomado essa decisão de entregar o seu coração a Cristo. Você não entrou aqui em vão. Não existe acaso. Quando o assunto é Deus, existe propósito. Tem um propósito para você existir, e você precisa se alinhar a esse propósito. Tem uma igreja aqui orando, clamando pela sua vida, e eu quero deixar a oportunidade aberta para você nessa hora. Sai do seu lugar enquanto eu vou cantar essa canção. Peça licença aí. Se você trouxe essa pessoa, acompanhe essa pessoa até o altar. Venha entregar sua vida a Jesus. Venha se reconciliar com Ele nessa noite. Venha fazer uma aliança com Deus nesse lugar. E eu quero orar por você e profetizar que a morte nunca vai ser a última palavra. Que o diabo ele vai ficar confuso diante dessa atitude, que o inferno vai perder. Hoje é noite de vitória e de festa no céu. Eu declaro isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Enquanto eu canto a canção minha, volta lá para minha música. A igreja está orando, toda a igreja orando, clamando ao Senhor.